É muito importante a gente entender que a geração de demanda vai fazer com que a empresa consiga atingir os resultados esperados de forma muito mais rápida. A gente quer falar um pouquinho do que a gente está chamando de jornada ideal, e para isso eu vou compartilhar minha tela e vou falar sobre um super lançamento da Octadesk, tá? A dinâmica vai ser extremamente simples, eu compartilho minha tela e a partir do momento que vocês passarem a visualizar, eu tenho uma dinâmica que é a seguinte: do lado esquerdo vocês estão vendo uma conversa de WhatsApp que se inicia e do lado direito a minha tela compartilhada com o Octadesk. Gente, o que vocês estão vendo aqui é um baita lançamento da Octadesk que tem como objetivo fazer com que as empresas consigam acessar as melhores tecnologias e boas práticas do mercado com muita facilidade. Então, eu apresento para vocês com muito entusiasmo o Estúdio de Automação, que é um recurso do Octadesk que vai centralizar toda a experiência de construção de bots para WhatsApp, chat, Instagram e Messenger, um novo recurso muito esperado de campanhas, onde você pode fazer anúncio, disparos e alguns spoilers que eu falo um pouquinho mais para frente. Então, fazendo um sync com o que a Carol e a Mahara trouxeram, vocês estão vendo aqui o Meta Ads. A área de campanhas do Octadesk faz com que, com um único clique, você consiga acessar a sua página do Facebook e comece a gerenciar novos anúncios para que a geração de demanda aconteça com mais facilidade. Só que não é só isso, você também pode fazer toda a gestão dos seus anúncios e entender a performance de cada um deles, ver os resultados, entender o custo de cada uma delas e uma série de outros elementos. O nosso objetivo aqui é fazer com que vocês entendam que, se você não anuncia os produtos ou serviços da sua empresa no Facebook ou no Instagram, você está deixando dinheiro na mesa. E como o Octadesk pode te ajudar a não só gerar essa nova demanda, mas também fazer com que ela seja bem atendida e qualificada? Então, eu vou trazer um exemplo de uma mensagem que eu estou enviando, porque eu vi o anúncio da Octadesk no Facebook. Quando eu faço o envio dessa mensagem, o Octadesk vai automaticamente receber essa mensagem e vai começar a responder através de um bot. Porém, como que esse bot pode ser construído para que a gente consiga capturar essa demanda gerada e fazer uma qualificação inteligente dela? Então, é com muito prazer também que eu anuncio que a Octadesk lança a partir de agora o novo construtor de bots, um novo conceito em construção de bots que a Octadesk traz para que vocês consigam enxergar toda a jornada dos seus clientes com um único clique. Mas, Arthur, eu já sou cliente da Octadesk, como é que eu acesso isso? Você pode ficar tranquila ou tranquilo. Se você já tem um bot atendendo seus clientes no seu Octadesk, com um único clique você já vai passar a acessar o novo construtor de bots da Octadesk, que aproveita toda a experiência que você já tem construída e mostra ela no novo construtor. Então, o que eu vou fazer? Em tempo real, eu vou mostrar para vocês a estrutura do bot construído dentro do nosso novo construtor, enquanto eu faço a resposta de cada uma dessas mensagens no Octadesk, no WhatsApp, perdão. Gente, o primeiro passo é entender que o construtor de bots da Octadesk, ele vai fazer com que vocês consigam visualizar toda a jornada desenhada com muita facilidade. A partir de agora, você consegue criar uma experiência infinitamente mais personalizada com o simples fato de clicar e arrastar cada um dos grupos para dentro do seu bot. É uma experiência muito simplificada que vai te ajudar a entender exatamente quais são os pontos de fricção com o seu cliente de acordo com cada entendimento. Então, olhando para a estrutura do que acabou de acontecer, eu mandei uma mensagem dizendo que eu tenho interesse e quero mais informações, e o bot da Octadesk perguntou o meu nome. Entendam que eu já consigo fazer uma validação da campanha. Por quê? Para cada um dos anúncios, eu posso criar uma mensagem personalizada que o cliente manda. Então, caso a primeira mensagem do cliente for igual à que a minha campanha proporcionou para ele, eu consigo criar uma experiência personalizada que vai olhar para um contexto diferente dos clientes que vêm de outros canais de distribuição da minha empresa, de outros anúncios que acessam meu site de forma orgânica ou de qualquer outra maneira.
A partir desse momento, ele faz o envio de uma mensagem e pergunta o nome do cliente. Eu vou responder que meu nome é Arthur Mendes e ele vai dar sequência na estrutura que foi montada para fazer a coleta do e-mail e, a partir daí, fazer uma pergunta de qualificação para entender a quantidade de colaboradores que essa empresa tem. Por que isso é importante? A partir do momento em que um cliente manda uma mensagem, eu já tenho o número de telefone dele. Eu posso utilizar esse número para enviar mensagens posteriormente, mas o bot já pode fazer um enriquecimento de dados desse lead, porque eu consigo capturar o e-mail e o telefone do cliente. Quando eu passo para a pergunta do tamanho da empresa, eu posso criar experiências personalizadas para cada contexto. Então, se você tem uma estrutura onde até um número X de funcionários, a empresa, o lead passa a ser qualificado e daí para frente ele não é, ou vice-versa, você consegue criar jornadas personalizadas para cada um dos contextos e um dos grandes benefícios em utilizar o WhatsApp oficial, eu vi várias perguntas sobre isso, é que ele tem experiências que são exclusivas para empresas que utilizam essa solução, como, por exemplo, a lista de opções. Então, eu não preciso criar uma jornada que vai dificultar o entendimento do meu cliente, porque tanto no celular quanto no computador, eu com um clique consigo fazer o envio da informação e eu evito o erro da parte do cliente que não entende o contexto sobre como meu bot funciona. Dado o contexto de que eu respondi à informação que qualifica essa oportunidade, eu dei um contexto de que eu o direcionaria para o comercial e eu consigo até mesmo validar o horário de atendimento para criar experiências personalizadas. Eu vi uma das perguntas ali no chat sobre o atendimento 24/7. A gente precisa ter consciência de quando existem pessoas e não existem, para que sejam criadas experiências personalizadas para cada um desses clientes. E essa é uma rota super simples, toda a conversa acabou de acontecer e ela pode ser visualizada no Octadesk com muita facilidade. Então, o que acabou de acontecer? O Arthur entrou em contato e eu tenho toda a conversa dele. Um ponto muito importante, eu consigo visualizar de qual anúncio veio essa conversa. Então, eu sei exatamente a experiência que o meu lead experimentou durante a navegação nas redes sociais para saber o que gerou interesse com ele, com um único clique. E o segundo ponto, conversas que são originadas de um anúncio no Facebook ou no Instagram, elas têm uma sessão não de 24 horas, como as conversas convencionais do WhatsApp oficial, e sim de 72 horas. Então, a janela ela é 3 vezes maior, justamente para fomentar que o seu time comercial consiga conversar com esse cliente, tirar todas as dúvidas dele com extrema facilidade e fechar o negócio. Sabendo que o bot fez uma qualificação inteligente desse lead e direcionou para uma pessoa do time comercial, o cliente pode fazer qualquer tipo de pergunta, como essa, por exemplo. Eu quero centralizar os meus canais e vi que outras empresas conseguem um selo de verificação do WhatsApp. É possível fazer isso com o Octadesk? Se eu fosse um vendedor e eu tivesse entrado hoje na empresa, eu estaria apto a responder essa pergunta. Por quê? Como o Rico mostrou lá atrás, quando o atendimento precisa ser personalizado, é aí que entra a experiência híbrida de o humano com o uso da inteligência artificial. Com um clique, eu consigo fazer com que o Octadesk gere toda a resposta que eu preciso enviar para o meu cliente, sem que eu necessariamente tenha todos os contextos para construir, de fato, uma experiência personalizada para ele ou uma resposta assertiva com o que ele precisava. Essa é uma facilidade muito grande para que nós consigamos deslocar as capacidades de times mais especialistas para qualquer tipo de analista que precisa dar um atendimento em tempo real para o seu cliente. Só que não para por aí. Quando esse cliente ele compra, finaliza a estrutura e ele passa a ser um cliente da empresa, ele pode fazer o envio de outras mensagens e até mesmo falar com o time de pós-venda, por exemplo. Ainda assim, olhando para o novo construtor de bots, que faz com que o processo de construção da jornada seja extremamente simplificado, eu também consigo fazer que, quando esse cliente
tiver a necessidade de falar com o pós-venda, com o meu suporte técnico, eu consiga trazer contextos para ele também. Então, eu vou trazer aqui um contexto de que eu preciso de ajuda e eu vou acompanhar em tempo real com vocês a experiência de um cliente que fala com um bot da Octadesk, por exemplo. Então, eu tenho uma dúvida relacionada à tela de conversas. Quando eu faço isso, automaticamente o bot integra com o was, então vou colocar aqui, preciso saber como colocar tags nas conversas. A partir do momento em que eu faço uma pergunta, o novo construtor de bots, ele já está integrado com o was. Então eu também fico muito feliz de trazer um contexto para vocês de que o was agente, que ele pode responder através do bot, ele já está disponível. A gente vai fazer alguns alinhamentos com vocês daqui para o fim desse webinar. Só que não para por aí. Tem uma outra experiência muito importante que eu não preciso necessariamente fazer com que o cliente sempre converse comigo por texto. Então, eu vou pegar o meu celular, vou fazer um envio de um áudio e vou analisar como a experiência do cliente conversando com o bot da Octadesk integrado com o OS funciona. Olá, pessoal, tudo bem? Eu preciso centralizar os meus canais de atendimento, que são o WhatsApp, Chat, Messenger e Instagram. Quero ativar um bot para cada um desses canais e eu vi que no WhatsApp algumas empresas conseguem um selo de verificação verdinho. Eu queria saber como isso funciona porque eu quero colocar isso na minha empresa. A Octadesk consegue me ajudar com isso? A partir desse momento, o cliente que usa áudios no dia a dia dele, assim como o cliente brasileiro costuma fazer, conversar através de áudio, ele faz o envio dessa mensagem e, além da gente conseguir fazer com que o Octadesk receba esse áudio, ele vai ser transcrito automaticamente. Eu não preciso ouvir o áudio para interpretar exatamente o que está sendo falado. Se o áudio for muito extenso, o OS também faz o resumo desse áudio e o OS agente, ele tem a capacidade de interpretar o que foi falado e direcionar uma resposta para o cliente. E daí, retomando uma pergunta que eu respondi pela metade lá no começo, é importante que vocês tenham consciência de que, quando a inteligência artificial recebe determinados tipos de pergunta, ela passa a ter a capacidade de entender contexto. O que isso quer dizer, Arthur? Quando o cliente ele começa a conversar com o OS, o que acaba acontecendo aqui? Nós temos contextos em que, se o cliente citar algo relacionado a encerrar a conversa ou a falar com o humano, automaticamente isso vai ser entendido e a conversa segue o fluxo do bot da maneira como vocês quiserem construir. Então, a jornada fica muito mais fluida. Nós sabemos que o cliente tem acesso a um especialista em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele ainda assim vai conseguir direcionar esse cliente para o time ou para a pessoa que tem a melhor capacidade de resolver o problema, caso ele não tenha sido automaticamente resolvido pelo WOS. Como vocês já podem ter percebido, o novo construtor de bots também vem com uma série de novidades, então você pode colocar tags de forma automatizada na sua conversa, independente do contexto, para que você consiga ter relatórios cada vez mais personalizados e assertivos para o seu negócio. E não termina por aí. Quando o cliente ele termina esse relacionamento, acaba o atendimento e a gente finaliza a conversa, nós temos a alternativa de também fazer com que esse cliente seja acionado através de um outro novo recurso do estúdio de automação para finalizar a jornada. Então, como a Carol trouxe que a última etapa é de reengajamento, a Octadesk também faz o lançamento hoje do disparo em massa com a capacidade de você agendar o disparo. Então, se eu sei que no sábado, às 13h30, eu preciso fazer um lançamento, uma comunicação em massa para os meus clientes, eu posso fazer o agendamento de data e hora, coloco todos os pontos que eu preciso e agendo esse disparo de forma segmentada. Então, enquanto eu sei
quais foram os clientes que falaram comigo com intuito comercial, e isso pode ser analisado no relatório de conversas, eu consigo extrair essa informação, usar o telefone de todos esses clientes para fazer um disparo agendado e voltar esse cliente para o fluxo de compra ou avisá-lo de alguma coisa importante que ele precisa saber. Ainda assim, tem alguns pontos muito legais que a gente pode trazer para vocês como boas práticas de uso do bot na Octadesk. Se vocês repararem, quando eu comecei a mostrar a jornada comercial que foi construída no bot, eu tenho aqui uma validação se esse lead já é conhecido. Por quê? Todas as vezes que o cliente responder à nossa pergunta de qualificação, que no meu exemplo é a quantidade de colaboradores da empresa, eu posso fazer com que o bot valide se essa informação já existe. Caso a informação esteja preenchida no lead, eu já o conheço, eu não preciso de novo perguntar o nome, perguntar o e-mail e perguntar quantos colaboradores existem. Eu simplesmente construo uma experiência personalizada que vai fazer com que o meu cliente não responda novamente coisas que ele já respondeu e que ele seja direcionado ainda mais rápido para contextos que ele realmente precisa de apoio. Então, finalizando a estrutura do que eu tenho para apresentar, é importante que vocês entendam que, em breve, a Octadesk vai lançar um contexto de sequências. Então, se você tem uma campanha de envio de mensagens que, dia após dia, precisa enviar um novo contexto para o cliente por determinado período, isso muito em breve vai ser possível de fazer, e nós também vamos fazer com que fluxos de trabalho existam. Ou seja, a gente vai ter a capacidade de identificar contextos e automatizá-los. Como assim, Arthur? Se eu tiver uma conversa que ela está aberta há 72 horas, por exemplo, eu quero gerar uma ação em cima disso. Colocar uma tag de conversa encerrada automaticamente e encerrá-la. Esse é um dos pontos que o fluxo de trabalho vai entregar e, ao mesmo tempo, um contexto onde o cliente está parado, por exemplo, num bot e não seguiu a jornada que vocês desenharam. Isso também vai ser possível de fazer com os fluxos de trabalho que, nos próximos webinars, com certeza nós vamos trazer esse contexto. Então, sumarizando, gente, quando você tem uma geração de demanda através de anúncios nas redes sociais, você pode fazer isso dentro do Octadesk.